Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, nossa aula de física, e lembrando que meu nome é João Anderson Bata. Pessoal, dão uma moral e vão lá no Instagram, professor João Anderson Bata, professor João Anderson Bata, beleza? Vão lá, deem lá, sigam lá, né? Tem muitos memes, tem muitas dicas, etc. E aí a gente vai, né, fortalecer essa rede de comunicação e ensino aí para todos. Na nossa aula de hoje, a gente vai relembrar os conceitos referentes à mecânica, especificamente o conceito de dinâmica, que é o segundo conteúdo dentro da mecânica. O primeiro foi cinemática e agora a dinâmica. A dinâmica é a parte que relaciona-se com a origem do movimento, beleza? A origem do movimento. E aí, para a gente trabalhar com essa origem do movimento, a gente trabalha com três conceitos básicos aqui, que a gente vai trabalhar com o conceito de força, as leis do movimento, que são chamadas leis de Newton, e algumas aplicações que a gente vai fazer desses conteúdos. Belezinha? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender o que é força, que tipo de grandeza ela é e qual a sua unidade. Bem simples, bem tranquilo. Para isso, eu coloquei duas imagens. Né? Tem esse GIF aqui, que a menina empurra a outra num carrinho, e tem essa outra aqui, que é de um bloco que desliza preso a uma mola. Nesses dois casos, pessoal, a gente diz que vai surgir aqui, é necessário para que haja esses dois fenômenos, a aplicação de uma força. Mas veja que nesse primeiro caso, o conceito de força vai estar relacionado com o quê? Aqui, ó, esse carrinho estava parado, e depois ele começa a se mover, agora, e depois ele para porque tem lama. Certo? Então aqui perceba que a força vai estar associada com a mudança de velocidade. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é que força tem a ver com tudo aquilo que consegue mudar a velocidade de algum objeto. Nesse segundo ponto, não necessariamente tem a ver com a velocidade. Aqui a força tem a ver com um outro conceito, que é o conceito de deformação. Então, por exemplo, se o Hulk, o Thor, sei lá, algum Vingador, der um soco bem forte na minha cara, o que vai acontecer? Bom, além de eu produzir uma mudança de velocidade, que pressupõe a ideia de força, também vai provocar uma deformação, né? Ou então, se ele der um soco em uma montanha, a montanha não vai sair do lugar, mas a montanha vai se deformar, e por isso eu digo que ali foi aplicada uma força. Então, a primeira ideia aqui é definir força como força, no caso, força é tudo aquilo, tudo que é capaz de produzir mudança de velocidade. Como é que eu chamo mudança de velocidade em física? A aceleração. Então, é tudo que é capaz de produzir a aceleração, que é a mudança de velocidade, ou deformação. A outra pergunta aqui, ó, qual é o tipo de grandeza? Força, como eu falei para vocês, a força necessita de uma direção, necessita também de um sentido e necessita também de um módulo. Nesse caso, a gente configura como força como sendo uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial. Por quê, professor? Porque para descrever ela é necessário a definição, a ideia de um vetor. Ou seja, é necessário, por exemplo, que você, quando você for desenhar lá um bloco, sei lá, e ele estiver se movendo, você vai precisar desenhar a força como sendo uma seta. Só que a gente não chama isso de seta, a gente chama isso de vetor. Vetor força. E a unidade dela, bom, a unidade é o Newton, né? A unidade de medida é o Newton. Assim, ó, a unidade, lembra que a gente coloca na caixinha? A unidade da força é o N maiúsculo, que a gente chama de Newton. Não pode ser N minúsculo, viu? Tem que ser maiúsculo. Então, o que é força? É tudo aquilo que é capaz de produzir mudança de velocidade, como no primeiro caso, ou deformação, como no caso do segundo. Ele é considerado uma grandeza vetorial, por quê? Porque é necessário módulo, direção e sentido. E você representa a força como sendo uma seta. Ou seja, apontar essa seta para cá, para a direita, para a esquerda ou para cima, muda o sentido, né? Muda a direção e muda o sentido. E a unidade de medida é o que a gente chama de Newton, em homenagem ao inglês Sir Isaac Newton. Isso aqui é o que você precisa saber, certo?
força, grandeza, unidade de medida. Só que, como é que essa força ela é estudada? As forças são estudadas segundo alguns institutos, segundo algumas regras e leis específicas. Essas leis são chamadas de leis de Newton, certo? E aqui eu vou colocar as 3 leis, uma por uma. As chamadas, são também chamadas de leis do movimento ou chamadas de leis de Newton, beleza? Então deixa eu só resumir aqui rapidão. Leis do movimento. E são 3, beleza? Tem a primeira lei, a segunda lei e a terceira. A primeira lei, ela é chamada de lei da inércia. A segunda lei é chamada de lei da dinâmica. E a terceira lei é chamada lei da ação e reação. Vamos ver o enunciado de cada uma delas. Beleza? Vamos lá. A primeira lei, como eu falei anteriormente, ela é chamada de lei da inércia. E é comum se ter no ensino médio uma definição equivocada do que seja inércia. A inércia, geralmente, ela é entendida como essa figurinha bem aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Que é a do Garfield, que diz assim. Ele chega para o Garfield e diz, você é um preguiçoso. Aí o Garfield, não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso? Estou testando a primeira lei da física. Engraçado, a lei da física, né? E preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Isso aqui é como comumente é associado à chamada lei da inércia, que diz que os corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Perfeito, isso aqui está correto, pessoal. Só que, no entanto, está incompleto. Porque a inércia não é necessariamente um corpo estar em repouso. Um corpo também pode estar em movimento retilíneo e uniforme. Então, o corpo pode estar em movimento retilíneo e uniforme. Ou pode estar em repouso. Então, que fique claro que a ideia de inércia é uma ideia que, na verdade, tende a conservar o movimento. Isso é muito mais importante do que você decorar a lei ou decorar enunciados. A inércia tem a ver com conservar o movimento. Ele tem a ideia com conservar o movimento. Quais sejam o movimento em linha reta e uniforme, ou o movimento onde a velocidade é zero, que é o chamado repouso. Dessa forma, esse princípio foi primeiramente verificado por Galileu e depois foi comprovadamente por Newton demonstrado como uma lei. E diz que os corpos em repouso, ou seja, com velocidade zero, ou movimento retilíneo uniforme. Veja que o Garfield só diz que os corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. E aqui a gente diz, os corpos em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tendem a permanecer nesse estado de movimento, salvo, ou seja, isso aqui só vai mudar com a atuação de uma força. A segunda lei é chamado de princípio fundamental da dinâmica. O que é que diz o chamado princípio fundamental da dinâmica? Diz que há uma força, quando ela é imprimida sobre um corpo, produz uma aceleração proporcional à massa. O que, professor? Vou colocar aqui para você. E aí, quando você traduz isso matematicamente, ele diz que a força ela produz uma aceleração proporcional à massa. Então, a chamada força é igual a massa vezes a aceleração. Essa setinha serve para dizer que a força é um vetor e produz um outro vetor que é chamado aceleração. Aqui a força é igual a massa do objeto vezes a aceleração. Aqui. Então, toda vez que um corpo imprime uma força e essa força é diferente de zero, é melhor colocar assim, a força resultante, R de resultante, força resultante. Quando essa força resultante é diferente de zero, vai fazer com que esse corpo se mova, produza uma mudança de velocidade, que é igual a massa vezes a aceleração. A lei da dinâmica é isso. Então, o que acontece? Às vezes, ele vai te dar a massa, vai te dar a aceleração e perguntar a força.
Ou ele vai te dar a força e perguntar a massa, te dando a aceleração. Enfim, só tem 3 letras. Então ele vai te dar uma, a outra, e vai querer que tu descubra uma dessas aqui. Mas a gente vai ver isso em questões. E aí, por fim, a chamada terceira lei, né? Que é a lei da ação e reação. Cara, o que mais tu consegue achar de besteira disso aqui na internet, tu acha? A lei da ação, a lei da atração, né? Tipo, se você pensa positivo, o mundo, o universo conspira para você. Pode até ser verdade, mas isso não tem nada a ver com física. A lei da ação e reação diz que quando uma força age sobre um corpo, esse corpo também imprime uma força sobre o primeiro. No caso aqui, ó, se a mão produz uma força na bola, ó, se a força da mão na bola, a ação da mão na bola vai produzir também uma reação idêntica, de mesmo sinal, de mesmo modo, só que da bola, aqui ó, para cá, a força da bola na mão. É o contrário. E como está no sentido contrário, se o azul é positivo, o vermelho vai ser negativo. Isso aqui é o que ela quer dizer. De maneira clássica, pessoal, se você, por exemplo, pudesse verificar a mão dessa atleta, você ia ver que a mão bate na bola e no momento que ele toca a bola, ela deforma a bola, certo? Isso é a ação da mão na bola, deforma ela um pouco. Se você pudesse analisar, você também veria que a bola também produz uma deformação na mão da atleta, só que é muito menor, muito pequenininha, quase não dá para perceber, mas produz. Então veja aqui, a mão na bola produz uma deformação. Só que a bola também produz uma força na mão. Tanto é que produz uma deformação na mão. Você poderia, por exemplo, também ter um exemplo muito clássico, que é de uma bola que bate no rosto de alguém. Aí a bola está deformada e o rosto da pessoa também. Porque segue o mesmo princípio. E diz assim, ó, a ação de uma força, a ação, produz uma reação. Produz uma reação. Beleza, mas como é essa reação? Ela tem o mesmo módulo, ou seja, tem o mesmo valor. Isso significa que se esse valor em azul for 10, esse em vermelho vai ser menos 10. É o mesmo módulo, 10, 10, 50, 50, 27, 27. Vai ser o mesmo módulo. A mesma direção, ou seja, tem que ser no mesmo eixo, mesma direção. Ou seja, a reação em vermelho não pode ir para cima, por exemplo. Pode vir para cá, olha só que loucura. Não. Se é na horizontal, a reação também é na horizontal. Se é na vertical, a reação também é na vertical. Tem que ser na mesma direção. A única coisa que altera é o sentido. Ou seja, se um é para cima, o outro é para baixo. Sentidos contrários. Esse é o enunciado da chamada terceira lei de Newton. A lei da ação e reação. Toda ação de uma força produz uma reação contrária, de mesmo módulo, mesma direção, só que em sentidos contrários, né? Mesmo valor numérico, no mesmo eixo. Até colocar isso aqui, cara, para você sacar. Ó, tem que ter o mesmo valor, tem que ser o mesmo eixo, só que em sentidos contrários. Se um é para frente, o outro é para trás. Se um é para cima, o outro é para baixo. Pronto. Isso é o enunciado da terceira lei de Newton. Então, pessoal, a gente fecha as leis de Newton aqui. O enunciado, tranquilo, de boas. O que é que a gente vai fazer? Vai tentar aplicar cada um desses conceitos em algumas questões. Beleza? Para a gente ver como é que isso cai em prova, para ver como é que isso cai em concurso, para a gente não errar mais. Beleza? Diz assim, ó. Dos corpos destacados, o que está em equilíbrio é... Ele quer qual? Aquele que está em equilíbrio. Equilíbrio é aquele que está em inércia. E eu falei para vocês que essa inércia pode ser duas coisas, né? Essa inércia pode ser duas coisas. Pode ser repouso ou pode ser movimento em linha reta, movimento retilíneo e uniforme.
Então vamos lá. Ó. A Lua se movimentando ao redor da Terra. Pessoal, a Lua gira ao redor da Terra? Gira. É uniforme? É, só que não é em linha reta. Tem que ser em linha reta. Como faz uma curva ao redor da Terra, não há. Existe alguma coisa ali que está mudando a direção da velocidade dele ao redor da Terra. Então, como eu falei para vocês, tem que ser em linha reta. Se fizer curva, não é. Então, não é a Lua se movimentando ao redor da Terra, não está em equilíbrio. Existe uma força, chamada força gravitacional, sobre ela. Uma pedra caindo livremente. Gente, pelo amor de Deus. Como eu falei para vocês na última aula, né? Quando um objeto cai, a velocidade dele vai aumentando. E a velocidade tem que ser uniforme. Então, não pode ser um corpo caindo, né? Não pode ser. Então, não pode ser a Lua se movimentando. E não pode ser uma pedra caindo, porque quando a pedra cai, a velocidade aumenta. Letra C. Está em equilíbrio um avião que voa em linha reta com uma velocidade constante. Perfeito. Isso aqui mesmo. Perfeito. E aí, você sabia disso? Que um objeto se movendo em uma velocidade constante é um exemplo de equilíbrio? Se não sabia, que bom que você está aqui na aula de hoje. Não? Que bom, graças a Deus. Olha o outro aqui, ó. Um carro descendo uma rua íngreme sem atrito. Meu amigo, se está descendo uma rua, ele vai aumentando a velocidade, ó. E tem que ser em linha reta e uniforme. Tem que ser a velocidade tem que ser o quê? Constante, para ele ser uniforme. Por isso que não pode a pedra caindo, porque a pedra caindo com a velocidade aumentando. Rua íngreme? Não. Uma pedra no ponto mais alto quando quando é lançada verticalmente para cima. Quando você lança um objeto verticalmente para cima, chega uma hora que a velocidade que atua sobre ele lá é zero. No entanto, atua sobre ele uma força, que é chamada força gravitacional, que puxa ele para baixo. Ou seja, se você deixar ela lá, ela rapidamente começa a cair. Né? Então, ela não está em equilíbrio. A única que está em equilíbrio, assim, se você não fizer nada e ele vai continuar do mesmo jeito, é um avião que voa em linha reta com uma velocidade constante. Se você não fizer nada, ele vai conservar esse movimento. Ou seja, esse é o chamado princípio da inércia. O corpo tende a permanecer no estado que está, em repouso ou em linha reta. Belezinha? Cara, questão top. Questão mesmo assim, só para fechar o conteúdo. Questão da primeira lei, olha, a mesma coisa. Um corpo... não, vou testar, vou fazer outro aqui. Diz aqui, ó. Quando um corpo está dotado de movimento, olha aqui, cara, ó, movimento retilíneo e uniforme, movimento em linha reta, retilíneo e velocidade constante uniforme, a resultante das forças que atuam sobre ele é quanto? Cara, se é movimento retilíneo uniforme, significa que ele vai obedecer à lei da inércia. E a lei da inércia diz que a força que atua sobre os objetos, as forças resultantes, tem que ser o quê? Zero. Quando nenhuma força atua sobre um objeto, ele tende a permanecer em inércia. Inércia significa movimento retilíneo uniforme ou repouso. Então, aqui ele pergunta, ó, a resultante das forças que atua sobre ele é constante? Não. É nula, vale zero. É uma função crescente, a força cresce? Não. A força decresce ou nada se pode afirmar? Não. Se um objeto está em movimento retilíneo uniforme, se ele está se movendo em linha reta, significa que não há nenhuma força atuando sobre ele. Se deixar, ó, ele vai, ó, só alegria, ó, vai para frente, ó, ninguém está mexendo nele, o que ele vai fazer? Então a força nele é zero. Beleza? Então, isso é a primeira lei, galera. Um corpo em retilíneo, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em linha reta tende a permanecer em linha reta. Pronto. É isso. Isso que Newton quis dizer lá em 1642. Não, ele nasceu em 1642, 1700 e alguma coisa. Beleza? Cara, mais uma da lei de Newton, da primeira lei, galera. É para aprender isso aqui, viu?
Coloca-se um cartão sobre um copo. Eu tenho um copo. Coloca aqui um cartão, né? Que ele está falando. E uma moeda em cima do cartão. Você coloca uma moeda aqui. Puxando bruscamente o cartão, a moeda cai no copo. Esse é um experimento bem legal de fazer. O fato descreve o quê? Cara, essa moeda está em quê? Em repouso. E ela tende a fazer o quê? A permanecer em repouso. Então, quando tu puxa isso aqui muito rápido, ela tende a permanecer na mesma posição, ó. E aí, por isso que ela cai dentro do copo. Certo? Isso aqui chama-se de inércia. Letra A. Inércia. Isso é fato de luz. Não. Atrito, não. Ação e reação, jamais. Errado. Então, quando você puxa um objeto assim, puxa no caso a folha, a moeda tende a permanecer em repouso. Só que aí, como não tem mais a superfície, ela cai dentro do copo. Beleza? Exercício da aplicação da segunda lei. Diz assim, ó, um carro com 2 toneladas, isso aqui significa 2 toneladas, tem sobre ele aplicada uma força tal que esta introduz sobre aquele uma aceleração de 5 metros por segundo. Qual o módulo dessa força? Bem fácil aqui. Então, ele quer saber o valor da força. A força F. Beleza, mas como é que você calcula a força, meu Deus do céu? Faça mais amigos. Hoje é o dia do amigo, né? Olha, ó, faça mais amigos. Diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos lá. Ó. Quanto vale a massa? Ele diz que a massa são 2 toneladas. 2 toneladas são quantos quilos? Bom, uma tonelada tem 1000, né? Então, vai ser 2000. E a aceleração que ele diz é 5. E aí, ó, a minha força, o módulo da minha força vai ser a massa, 2000, vezes a aceleração, que é 5. Então, multiplicando aqui, ó, 5 vezes 2000, 10.000 newtons, ou como comumente é falado, ó, 3 zeros assim a gente chama de quilo. Então, vai ser assim, ó, vai ser 10 kilonewtons. Beleza? Pode aparecer assim para vocês lá nessas questões aí de concurso, prova e tal. Muito fácil, galera. Muito fácil. Belezinha. Olha essa outra aqui, ó. Admitindo que a força F1, aqui, ó, F1 vale 60 newtons. E a força F2 vale 135, bicho, aqui vale 135 newtons. Encontre a aceleração. Top essa questão. Encontre a aceleração do bloco abaixo, sabendo que aqui tem uma massa de 15 quilos. Então, aqui vale 15 quilogramas. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui, galera, é qual a força? Qual a força resultante? Quanto vale a força resultante aqui, galera? Ó, tem 60 para um lado e tem 135 para o outro. Quanto vale essa força? A força resultante, ó. No caso, vai ser F1 mais F2. A força resultante, ó, vai ser 60, porque está para a direita, mais F2 está para a esquerda, né? Então, é menos 135. Aí, ó, mais vezes menos aqui dá menos, então vai ficar assim, ó, 60 menos 135. A força resultante vai ser quanto? Então, você fica devendo 175. Essa é a minha força resultante. Então, antes de sair calculando a aceleração, que é força igual a massa da aceleração, você tem que calcular a força resultante, que no caso aqui a força resultante é a soma das forças. Você soma o da direita menos o da esquerda. O da direita menos o da esquerda, e dá 75. Depois disso, depois que você faz esse cálculo aqui, aí sim, você aplica a lei. Você aplica a segunda lei.
O que é que diz a segunda lei, Jesus? A segunda lei diz assim, ó, que a força resultante, ó, por isso que a resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ó. Quem é a força resultante? Você acabou de descobrir, meu colega. Ó. Vale menos 75. Quanto vale a massa desse bloco? Aqui me diz ó, que é 15. Vezes a aceleração que eu quero descobrir. Então, esse 15 que está multiplicando vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Menos 75 dividido por 15 igual a aceleração. Dividindo aqui dá quanto? Ser menos 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração. Então, vejam, as questões que eu vou propor para vocês, todas elas vão seguir esse mesmo naipe aqui, ó. Você vai ter que calcular primeiro a força resultante, nesse caso só tem no eixo X, então você calcula a força resultante, depois que você calcula a força resultante, você aplica ela na segunda lei, onde a força resultante é a massa vezes a aceleração. E aí você isola a aceleração. Sacaram? Não tem como errar uma questão dessa aqui, gente. Não tem como. Beleza? Então, conteúdo hoje contemplado, né, que é leis de Newton, e aplicações. Eu fiz diversas questões com vocês para que esse conteúdo fixe, né? Então, assim, se você tiver tempo, assista essa aula novamente, faça os exercícios, faça a lista de exercícios que eu vou colocar para vocês, o formulário, de maneira que você consiga, de fato, aprender o conteúdo, certo? Não fique na correria e tal. Não, se der, faça isso. Se não der, faça ali com calma, mande mensagem para mim que eu vou estar aqui de braços abertos para poder resolver cada uma dessas questões. Beleza? Deixa eu só finalizar aqui. E tchau, pessoal de casa, né?